Bom, Jaime, queria começar te perguntando, né, uma pergunta que todo mundo faz, né, é saber por que você começou a ensinar a gestão do tempo, qual é o seu propósito nesse ensino? Bem, para dizer como é que eu comecei a ensinar, é interessante eu contar como é que eu comecei a estudar esse tema, né? E isso começou em 1977, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre gestão de projetos na IBM. Eu me deslumbrei com aquelas técnicas e passei a empregá-las diretamente, né? As técnicas de gestão de projetos. Naquela época, né, veja, 77, antes do computador pessoal, né, não existia computador pessoal. Então, o meu propósito era ser mais eficiente, né, principalmente na liderança da empresa que eu tinha recém-criado, que era a Didel. Eu tinha criado com colegas no fundo do quintal, numa empresa, e o meu propósito, né, era conseguir ser mais eficiente na vida profissional que eu estava iniciando, né? Mas, para minha decepção, o que as técnicas de gestão de projetos, quando aplicadas em escala maior, não garantiam que os projetos não atrasassem, né? E todas as pessoas, as equipes que eu liderava, se justificavam pela falta de tempo. Aí eu contratei e promovi cursos de gestão do tempo lá, isso por volta de 1983, década de 80, que todos eles estavam voltados para o aumento de eficiência no trabalho, técnicas de organização e de planejamento, e ferramentas em papel. Combinadas, as técnicas de gestão de projetos, gestão do tempo, começaram a funcionar muito bem, né, para o sucesso profissional que eu tive, não só na empresa, como também como professor, que eu continuava sendo também. Mas o que aconteceu? Em 1985, eu tive um burnout por estresse, cujo efeito foi uma depressão que me abateu por quase um ano. E isso, obviamente, não era um indicativo de uma boa gestão do tempo, né? Se o sucesso profissional vem à custa da sanidade mental, não é uma boa, né? Então, o que eu compreendi? Que esse foco exclusivo no sucesso profissional, ele pode ser um barco furado. E, na verdade, eu já tinha essa base anterior, né? E estudando o que eu já estudava um pouquinho, vi que essas técnicas, ou seja, de gestão do tempo integral da pessoa, fundadas no autoconhecimento e na filosofia, particularmente na ética, já existiam, né? E estudei algumas coisas de psicologia também, de autoterapia. E aí passei a buscar um método que integrasse tudo isso e que também integrasse ferramentas papel e eletrônica, que eu usava. Então, eu buscava isso tudo. Mas eu já usava, né? Eu já usava sem, vamos dizer, sem a unificação de um método único, né? Mas já usava a gestão do tempo. Aí, em 1993, eu vendi, 92 eu vendi as minhas empresas, e veja, né? Vendi bem, né? E fiz um ano sabático, fiquei só na universidade, só dando aula em 20 horas, que foi sempre eu dava, era part-time, né? E fui fazer uns cursos nos Estados Unidos. E lá já existiam vários sistemas com ferramentas que facilitavam a adoção de boas práticas, não só de organização, mas dois desses sistemas tinham também uma base mais filosófica, embora tivessem uma inspiração religiosa que eu respeitava, mas não subscrevia. E aí eu passei a usar esses sistemas com alguma adaptação que eu fiz, né? Paralelamente, eu criei mais duas empresas. E uma dessas empresas é uma empresa de treinamento. E o meu sócio nessa empresa de treinamento, vendo o sistema que eu usava, quis que eu ensinasse ele, né? E aí sugeriu que eu criasse um curso de gestão do tempo. Eu disse para ele o seguinte: olha, um curso teórico
não acredito em curso teórico, não, porque o que importa e é difícil é a disciplina para a adoção e manutenção dos bons hábitos, né? E isso precisa de ter ferramentas que facilitem esse trabalho, né, de manter uma disciplina, né? E aí eu desenvolvi o Power Planner, aí, né, desenvolvi a Power Self, o Power Planner, e fiz uma empresa. Pela primeira vez, fiz uma empresa que era eu sozinho, né? Né, que fornecia. O Power Planner é um organizer, né, que tem todas as ferramentas que facilitam as práticas do que eu chamo do método Power Self, que eu fui aprimorando e continuo aprimorando até hoje, né? Então, em 96, eu criei a Power Self e comecei a desenvolver, que eu continuo desenvolvendo até hoje, o método das 3 disciplinas, e que hoje tem também as 3 paradas, né? 3 disciplinas são organização, que é a base e o planejamento, e a reflexão, que é a base de tudo. Isso tudo, né, fez eu passar a fazer o trabalho de compartilhar esse aprendizado todo, né, que é aí que eu comecei a ensinar, em 96, né, aquilo que eu tinha colocado em prática. O testemunho de milhares de pessoas, né, que eu já passaram pela Power Self desde lá, desde 96, mas principalmente a minha própria experiência pessoal, de crescimento pessoal, com a prática desse método. A disciplina é difícil, tem épocas em que eu não a pratico literalmente. O que acontece nessas épocas? Os meus resultados pessoais e os meus resultados profissionais pioram, né? E eu consigo ter mais resultados com a prática desse método. E é isso que me estimula a compartilhar essa experiência e continuar aprendendo e aprimorando o método, né, nessa jornada. É uma jornada. Muito legal, Jair, muito bacana, né? Quando a gente tem um propósito de ajudar os outros a partir de uma experiência, né? Aquilo que foi sentido na pele, a gente consegue gerar muito mais empatia e tem muita verdade, né? Quando a gente passa uma experiência que viveu, né? Muito legal. Bom, tem uma segunda pergunta aqui, Jaime, que é o seguinte: para contextualizar, né, essa jornada que você menciona e poder o pessoal conhecer, para quem ainda não te conhece, conhecer as várias facetas dessa tua trajetória, queria que você falasse brevemente da sua trajetória profissional nos âmbitos de empreendedor, de aprendedor, né, e de facilitador. É assim que eu me apresento lá no meu blog, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu sou um empreendedor, porque eu já criei 9 empresas, né? E só fundei uma. Então, mas vamos lá, é difícil resumir 68 anos de vida em pouco tempo, mas vamos lá. Eu nasci em 1953, portanto, tenho 68 anos. E um fato importante na minha vida é que eu sou filho único e perdi o meu pai com 20 anos. O meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Eu trabalhava já desde os 14, mas vamos lá. Eu sou casado há 44 anos com a Isabel, né? Tenho 3 filhos. O Felipe é médico, mora na Austrália, é o mais velho. A Manuela é empresária, mora em Porto Alegre. E o Marcos, que é violonista clássico, professor de violão na Alemanha. Então, eu moro hoje na praia de Atlântida e dedico meu tempo à gestão, treinamento e mentorias da PowerSelf e da UOL, né? E também sou mentor da vaquinha.com.br, que eu fundei em 2008. Mas a vida não é só não é só trabalho, nunca para mim foi. Então, o hobby também para mim é importante. Eu pratico tênis, jogo tênis, e pratico Tai Chi Chuan também, né? Embora tenha trabalhado desde os 14 anos, né, eu sempre procurei, a não ser naquela época em que eu tive só trabalhava 14 horas por mais, né, horas por dia, e não tinha férias, eu aprendi que o equilíbrio é uma coisa importante, né, a partir daquela coisa que eu já contei, né, do meu breakdown.
Bom, mas a minha vida profissional teve 4 fases, né? A primeira fase eu fui empreendedor industrial, criei 2 indústrias, né? 2 empresas industriais e professor, começou tudo no fundo do quintal. Eu me formei em engenharia eletrônica em 76, fiz o mestrado em computação em 78, junto com colegas da pós-graduação, eu criei a Digitel em 78. Durante 1 ano e meio eu fiquei sozinho, a Digitel era eu num porão. Aí, em 82, a gente chamou outros 3 colegas para criar a Altus, numa salinha da Digitel. Então, são 2 empresas que se desenvolveram paralelamente, né, eu fui um dos primeiros professores do Instituto de Informática da URGS, né? E lá, minha especialidade é redes de computadores, mas lá eu criei, junto com o Newton Braga Rosa, me orgulho muito disso, a primeira cadeira de empreendedorismo na Universidade Brasileira, né? Que inspirou vários, hoje, empresários passaram como meus alunos ou do Newton nessa cadeira, né? E inspirou a criação de várias empresas. Então, isso foi a criação dessa empresa foi em 1983. E eu sou um militante, né, de 2 causas, do empreendedorismo e do desenvolvimento tecnológico, né? E por isso, eu, paralelamente ao meu trabalho na Digitel, como professor da URGS, eu também tinha o trabalho voluntário em entidades empresariais. Então, fui o primeiro coordenador e criei a Comissão Especial de Informática da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, da Fiergs. Fui conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Computadores, né? E isso tudo, né, lutava pela reserva de mercado e, ao mesmo tempo, era crítico da forma como ela estava sendo implementada. Mas, naquela época, não existia o termo startup, né? As empresas eram bens de família. Mas, em 92, eu fiz uma coisa que o pessoal não fazia. Eu vendi a minha participação na Digitel e na Altus, quando elas juntas estavam faturando 45 milhões de dólares. Quer dizer, elas tinham crescido do zero, porque era um fundo, né, um fundo de porão, até então. E aí isso me permitiu fazer um ano sabático e ficar ali só na universidade, mas eu não aguentei a vida puramente acadêmica. Comecei uma segunda fase, que é uma segunda fase de pequeno empresário. Criei 2 empresas, a Treinar, que eu já mencionei, e a Apresento, né? E aí o meu sócio me sugeriu, e eu criei a PowerSelf, e aí dei a Apresenta para minha esposa, dei a Treinar para o meu sócio e me dediquei a PowerSelf. Só que a PowerSelf nunca deslanchou financeiramente, né? O sonho que eu tinha de realizar, talvez porque eu não saiba vender, eu sou péssimo em vendas, e como eu estava sozinho, né, não tinha o sócio que permitisse, né, que fazia a venda, né? Mas, como eu já disse, ela me deu um crescimento pessoal que justifica, né, todo o investimento que eu fiz e que, né, até hoje faço, né? Então, como ela não dava, né? Teve uma outra época. Nessa época, eu tive uma primeira experiência também de investidor anjo, né? 2 alunos da cadeira de empreendedorismo me procuraram para investir numa ideia dele, que estava começando lá em 97, a internet estava começando. Eles queriam fazer um provedor de internet, que se chamava Wapt, né? E não deu certo. Em 1 ano, eu deixei com eles a empresa e saí fora, né? Então, nem a PowerSelf está dando certo, nem a Wapt deu certo, né? E eu comecei, então, uma terceira fase na minha vida. Eu tive um convite para assumir a Plugin, que era um provedor de internet também, né? E que tinha feito a fusão com a Vanity, que era outro provedor de internet. Estavam em dificuldade. Eu acabei, com o tempo, comprando a participação, a maioria do capital, era sócio de 2 empresas, então me tornei presidente da empresa. Então, e depois de 8 anos, isso foi em 2000,
eu entrei, e em 2007, 2008, fim de 2007, início de 2008, nós vendemos a Plugin para o UOL, que se tornou o que é hoje o UOL-Host, né? E foi muito legal, né? Essa época foi muito profícua, porque eu me tornei escritor também, né? Eu escrevi o meu primeiro livro sobre gestão do tempo, chama Arte de Planejar o Tempo. Colaborava no Baguete Diário e algumas das colunas que eu escrevi no Baguete eu acabei publicando num livro que chama O Entregador de Sonhos, né? E também voltei a uma militância voluntária até mais intensa. Eu fui vice-presidente da Internet Sul, vice-presidente e coordenador da divisão de tecnologia da Federação e presidi com muito orgulho e continuo como diretor até hoje da Júnior Achievement do Rio Grande do Sul, que quem não conhece deve conhecer o trabalho maravilhoso da Júnior Achievement. Fui diretor do CEPROGS e representei os provedores de internet no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Lá também coordenei o trabalho de formulação dos princípios para a governança da internet, trabalho que me orgulho muito de ter feito, né? E fui conselheiro da ICANN, que é a organização mundial que coordena a governança da internet, né, no mundo, né? Bom, aí, quando eu vendi a Plugin, né, tive uma segunda experiência de venda de empresa, né, isso é um negócio que eu sei fazer, né? Daí eu comecei encontrei dois rapazes que tinham, e um cara que eu tinha convidado para investir na WAPT, ele, né, juntos fomos os investidores anjos da Vaquinha, que aí foi um sucesso. Né? Claro, demorou, mas ela não é um sucesso. Mas hoje a Vaquinha é líder nesse negócio de crowdfunding, né, no Brasil. Voltei para a PowerSelf, né? Minha filha tinha ficado cuidando da PowerSelf quando eu estava na Plugin, mas eu dava os cursos, eu continuava dando os cursos. E aí ela saiu para fundar a empresa dela e eu assumi de novo a gestão da PowerSelf. Desde lá, nessa última fase, que começou quando eu tinha 55 anos, em 2008, né, eu escrevi mais 2 livros, né, Tempo e Razão, que é um livro que eu continuo escrevendo, é uma obra aberta, que está disponível no site da PowerSelf, né? E em 2013 eu fiz 2 coisas. Primeiro, voltei a estudar e me formei em 2017 como bacharel em filosofia. O que me levou à filosofia foi a PowerSelf, né? E em 2013 também, junto com Cássio Bobsin Machado, André Guinhatti e o Bruno Peroni, eu fundei a UAU Aceleradora de Startups, que já é hoje a maior aceleradora independente no Brasil e da qual eu sou presidente do conselho, né? Então, e tem uma função operacional também dentro da UAU. Então, vamos dizer, como empreendedor, eu tenho uma história de sucesso, né? Quer dizer, se o negócio na vida fosse ganhar dinheiro, eu posso dizer que, mas não acho que seja. Posso dizer que me dei bem até agora. Tá certo, Jaime. Maravilha. Então, assim, isso vem bem ao encontro aí da próxima pergunta que eu vou te fazer para a gente, né, poder inspirar o pessoal, que é o seguinte, bom, você comentou que lá na década de 90 vendeu a participação das empresas, elas já estavam faturando 45 milhões de dólares. Depois, essa operação de venda da Plugin, né, você conseguiu fazer ela crescer 11 vezes em relação ao momento que você entrou. Então, né, como você bem disse, a gente pode dizer que, claro, você tem há bastante tempo a sonhada independência financeira, que o pessoal, né, tanto busca, mas é interessante a gente poder conversar o quanto que a gestão do tempo te ajudou a encontrar essa independência financeira e o quanto que ela te ajudou a equilibrar, né, essa independência com as outras questões tão caras da vida, né? Então, essa é a minha pergunta de agora. Não, certamente, vamos dizer, é óbvio que o que me levou a fazer as empresas originalmente não foi a gestão do tempo, foi a minha
capacidade e a minha preparação técnica. Eu estudei engenharia eletrônica, estudei informática numa época em que isso era o boom, né? E continua sendo, né, o boom tecnológico, né? Mas, sim, certamente, né, a parte de equilíbrio e de se manter, porque não adianta tu estourar a boca do balão, né? Isso que eu aprendi, né? Subir depressa, né? Se for a escada errada e cair da escada, não adianta nada. Então, gestão do tempo, para mim, é gestão da vida. Eu digo sempre, tempo é vida, né? E olha, vamos lá, todo mundo vive e maneja a sua vida de alguma forma, mas a grande maioria vive ao sabor das circunstâncias. Aceita o que a vida dá e o que o acaso tira, e com a aceleração, né, a gente não está mais num barquinho, a gente está num trem correndo muito rapidamente, né? E a gente embarca nesse trem meio que sem pensar. Então, a prática das disciplinas da organização e do planejamento, ela ajuda muito na gestão profissional, na tomada de decisão gerencial. Tudo isso, obviamente, são técnicas que vêm da ciência da administração e que funcionam e que ajudam a vida empresarial, a vida executiva, né, a vida profissional, se o negócio for buscar a independência financeira, né? Mas eu acho que tem uma outra disciplina, que é a reflexão, e que é a base de tudo, né? A reflexão serve para definir o que a gente quer fazer da vida, né? O planejamento é para realizar coisas significativas de mais longo prazo. E a organização é a disciplina do foco, para evitar distração e esquecimento e definir o que vai fazer a cada momento, né? Elas potencializam as capacidades naturais de cada pessoa. Quer dizer, sem as capacidades naturais, não adianta, tem que ter, né? Até para praticar essas disciplinas é necessário um nível de inteligência não só intelectual, capacidade intelectual, mas inteligência emocional também, né? E que ajudam, ou seja, as próprias técnicas da reflexão, elas ajudam a manutenção do equilíbrio emocional, que é fundamental. Sem isso, a gente se perde no meio do caminho. Mas não é uma receita de bolo, né? Então, vou responder a tua pergunta. Sim, as técnicas e ferramentas de gestão do tempo, pelo menos pelo método PowerSelf, ajudam a atingir objetivos. Se o seu objetivo é a independência financeira, vai ter mais sucesso com essas práticas do que sem elas, né? Mas, então, né, creio que o sucesso financeiro não é tudo na vida. Isso é a minha opinião, né? E, como já disse, as técnicas apenas potencializam outras capacidades. Vão ser sempre necessárias para viver com mais sabedoria. Isso, para mim, é que é a boa gestão do tempo. E, obviamente, a reflexão ajuda bastante nesse aspecto. Como que a gente pode fazer para ser mais produtivo e bem-sucedido no trabalho, sem esquecer ou separar a esfera pessoal, na linha disso que você está falando, de que o tempo é vida e, portanto, é um tempo único, né? Não existe o tempo do trabalho e o tempo do resto, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Perfeitamente. Eu acho que sintetizaste muito bem, né? O tempo é a vida da gente. E essa dicotomia entre o tempo, a pessoa pensar que o tempo é o tempo do trabalho, que vida é uma outra coisa que a gente faz nas férias, nos fins de semana, e que vai viver mesmo na aposentadoria, como muita gente pensava, né? Pelo menos na minha geração, isso é uma loucura, né? Acho que as novas gerações já mudaram um pouco esse aspecto e já entendem que o trabalho é vida também, é uma parte importantíssima da vida, mas não é a única, né? Por isso que eu digo que gestão, né? Ou seja, o que quer dizer? O tempo tem vários significados, né? E o tempo que a gente pode administrar é o das nossas escolhas, é o da nossa atenção. Onde é que a gente vai botar a nossa atenção? Por isso eu digo que gestão do tempo é a mesma coisa que decisão deliberada. É isso que dá para gerir.
e isso é uma questão de prioridades, de estabelecer prioridades. Então, para mim, ser produtivo significa criar valor. E isso em todas as esferas da vida, incluindo o trabalho, mas também em família, em comunidade. O sucesso é viver uma vida boa e criativa nessas esferas todas, o que necessariamente envolve relacionamento e um relacionamento generoso. É isso que faz a vida ser... O homem é um ser social, ele vive desses relacionamentos produtivos, criativos. Então, trabalho, para mim, não se confunde com ganhar dinheiro, com emprego. E não é só o emprego, não é só o empregado. O cara que é um empregador, um empresário que vive só para ganhar dinheiro, também se torna um escravo do dinheiro. Então, por exemplo, criar uma família. Isto não é só uma questão de sustento, de sustentar filhos. É muito mais um trabalho amoroso, é um esforço de atenção, de cuidado, que toma tempo. E não só toma tempo de duração, como toma o tempo da atenção, de qualidade de tempo. A qualidade da atenção que a gente coloca nas coisas é isso que vai definir a qualidade da vida. Então, eu até respeito quem pensa e se dedica só a ganhar e acumular dinheiro, se é isso que a pessoa realmente quer e refletiu sobre isso. Mas eu acho que a maioria, como eu já falei, segue esse caminho sem reflexão, por efeito de uma espécie de lavagem cerebral da sociedade de consumo. Aí a preocupação em ganhar e acumular muito, não só dinheiro, mas acumular, muito acima do que é necessário para uma vida boa, isso, para mim, é uma forma de loucura e é uma má gestão do tempo. Então, acho que o equilíbrio vem, e justamente as técnicas do método Power Self, elas ajudam nesse sentido, de ter sucesso, mas ter sucesso no sentido da vida boa. É claro que a gente não pode, ou seja, aquilo que eu digo sempre, o dinheiro pode não trazer a felicidade, mas a falta de dinheiro traz certamente a infelicidade. Então, a gente precisa ter o necessário. Agora, talvez o segredo seja não precisar de muito. Se tu nunca é suficiente, se tu quer acumular cada vez mais, eu acho que isso é uma loucura. E aí tu está no caminho errado. Bom, Jair, muito obrigado pelas respostas inspiradoras aqui. Eu acho que a gente tem bastante material para refletir, né? E agradeço o seu tempo aí para a gente colocar esse material no ar aí, o pessoal poder te conhecer melhor e conhecer aquilo que você ensina, né? Eu agradeço, eu é que agradeço o trabalho, Denis, e a parceria, mas e quero só dizer o seguinte: eu não me julgo dono da verdade. Eu não me julgo. Eu digo sempre que esse trabalho que eu faço sobre gestão do tempo não é como um mestre ou um guru, é muito mais como um doente que sofre, com os problemas do tempo e da vida e que busca sempre melhorar e que conseguiu, teve os seus meandros, foi pelo caminho do crescimento vertiginoso, quebrou a cara, depois buscou um crescimento equilibrado e que acho que pelo menos as pessoas com quem eu convivo, eu não tenho inimigos. Tá bom? Maravilha, Jair. Muito obrigado. Fique em paz. Um Da abraço. mesma forma, um abraço.